quarta-feira, 1º de fevereiro de 2023. Bom dia! Você está ouvindo o Daily Pius Notícias e essas são as principais notícias do Brasil e do mundo, dos principais portais de notícias do país. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Brasil. Governo aciona a AGU após postagem de jogador de vôlei sobre Lula. O Wallace publicou no Instagram foto com uma arma e abriu para comentários. Um seguidor perguntou se ele daria um tiro na cara do Lula. O jogador fez uma enquete sobre a pergunta e exibiu o comentário. Presidente assina decreto que cria o Conselho de Participação Social. Lula retira indicações a cargos no governo feitas por Bolsonaro. Lula reclama por morar em hotel e afirma ser um sem palácio. Apesar de criticar Bolsonaro, Lula mantém nível de sigilo em informações do governo. Ministra Sônia Guajajara denuncia assassinato de mais um indígena no Maranhão. Joyce Hasselmann anuncia desfiliação do PSDB e critica a falta de renovação da sigla. Michele Bolsonaro participa de jantar do PL em apoio à eleição de Marinho à presidência do Senado. Moro e PSDB anunciam apoio a Rogério Marinho no Senado. O governo se mobiliza por Pacheco. 12 ministros de Lula vão se licenciar temporariamente dos cargos para tomar posse no Congresso. Marcel Van Hatten anuncia candidatura à presidência da Câmara. PSD filia Elisiane Gama, ultrapassa PL e se torna a maior bancada do Senado. Moraes dá prazo para que Polícia Federal ouça Valdemar Costa Neto. Justiça obriga a Agência Nacional de Mineração a leiloar minério ilegal extraído da reserva Yanomami. Ministério Público Federal abre inquérito por fala de governador de Roraima sobre indígenas. Em entrevista, Antônio Denarium declarou que os indígenas têm que se aculturar e não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho. Denunciadas mulheres acusadas de matar guia de turismo no Rio. STF retoma trabalho nesta quarta-feira. Entre as pautas de destaque do semestre, estão o uso da taxa referencial para a correção monetária do FGTS e a proibição da exploração e comércio do amianto crisotila. Moraes dá 24 horas para a PGR avaliar soltura de ex-comandante da PM do Distrito Federal. Ministério Público Federal pede à Justiça que proíba a Marinha de afundar porta-aviões aposentado impedido de atracar no Brasil. PGR pede dados de organizadores de bloqueios em estradas e atos em frente a quartéis. Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro entra na Justiça para impedir recontratação de médicos cubanos. Lojas americanas contratam advogado de Lula para ação contra o BTG. Comando da Aeronáutica controlará espaço aéreo Yanomami. Prorrogada a atuação da Força Nacional em área de indígenas isolados. ONG aponta desmanche do combate à corrupção no governo Bolsonaro. Você está no Daily Pius Notícias. Curta, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho das notificações. Cidades: 2.000 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio em 2022. Em protesto por moradia, grupo bloqueia trecho da Via Dutra em Guarulhos. Câmara Municipal de São Paulo volta do recesso nesta quarta com mudanças na composição, e revisão do plano diretor está entre desafios de 2023. Acidente de ônibus em Fernandes Pinheiro, Paraná deixa ao menos 7 mortos. 2 homens morrem prensados em bloco de mármore no Rio. Motorista de ônibus com time de futebol que caiu de ponte em Além Paraíba nega que estava acima da velocidade e afirma ter sido fechado por carreta. 4 morrem após carro desviar de buraco e bater de frente com caminhão na BR-365 em Patos de Minas. Homem morre após ser atropelado por trem e ter a perna dilacerada em São Vicente, São Paulo. Homem de 60 anos morre esmagado por trator em Cunha, São Paulo. Mulher é atropelada e morta por ônibus quando cruzava a avenida pela faixa de pedestres em Osasco. Motorista do SAMU morre após contrair dengue, malária e Covid-19 em Tarauacá, Acre. Homem mata amigo a facadas em disputa por pedaço de carne em Vila Velha, Espírito Santo. Casal faz sexo na frente da filha de 2 anos em carro e é preso em Parnaíba, Piauí. Empresária influencer Maiara Rafaela Lima Correia é detida em Itajaí, Santa Catarina por suspeita de estelionato. Filho de administrador de condomínio diz que pai foi agredido em assembleia de moradores e mãe morre após a confusão em São Vicente, São Paulo. Jovem é preso em flagrante após esconder drogas em relógio medidor de consumo de água em Mongaguá, São Paulo. Homem é morto esfaqueado com filha de 2 anos no colo em Morro do Pilar, Minas Gerais. Polícia faz flagrante de entrega de êxtase em Formiga, Minas Gerais. Idosa é amarrada e torturada até a morte por 6 assaltantes em São Paulo.
Comerciante é preso suspeito de estuprar enteada de 17 anos em Barueri. Pastor evangélico suspeito de matar 2 pessoas é preso em Itaquaquecetuba, São Paulo, após 12 anos foragido. Receita apreende 778 quilos de cocaína em meio à carga de minério no Porto do Rio. Você está no Daily Pius Notícias. Curta, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho das notificações. Internacional. Austrália mobiliza mais pessoas para encontrar cápsula radioativa. Ucrânia receberá de 120 a 140 tanques em primeiro lote, diz ministro das Relações Exteriores. França enfrenta nova onda de greve contra a reforma previdenciária. Ucrânia anuncia cúpula com União Europeia nesta sexta-feira em Kiev. Irã condena casal de jovens a 10 anos de prisão por dançarem em público. Jovem alemã mata sósia para simular própria morte ou fugir dos problemas familiares. Estados Unidos prende 4 homens suspeitos de terem participado de assassinato de presidente do Haiti em 2021. Ucrânia confirma que vai receber até 140 tanques que podem revolucionar e encerrar a guerra. Pênis decepado é achado em posto de gasolina nos Estados Unidos, polícia investiga. 8 foguetes são disparados contra a base militar turca no Iraque. ONG acusa a Ucrânia de utilizar minas terrestres em conflito contra a Rússia. 28 morrem em atentados em Burkina Faso, 1/3 do país está fora do controle do governo. Papa Francisco chega à República Democrática do Congo em meio a conflito no leste do país. Jovem que brincava de esconde-esconde em container viaja sem querer de Bangladesh até a Malásia. Rússia diz ter tomado vilarejo nos arredores de Baku em grande avanço no leste. Você está no Daily Pius Notícias. Curta, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho das notificações. Economia e negócios. Ibovespa avança 1% nesta terça e 3,37% em janeiro, com auxílio de Estados Unidos e China. Dólar cai quase 4% no mês. Tesouro. Subsídios de natureza financeira ficam em 618 milhões de reais. Após encontro com Febraban, Mercadante defende redução na TLP. Dezembro fecha com saldo negativo de 431.011 empregos, diz novo CAGED. CNC, intenção de consumo das famílias é maior desde início da pandemia. Receita paga lote residual de restituição do imposto de renda. FMI prevê alta de 1,2% no PIB brasileiro em 2023 e de 1,5% em 2024. Copom inicia a primeira reunião do ano avaliando manutenção da Selic. Encerra prazo para micro e pequenas empresas aderirem ao Simples. Caixa conclui pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. Snap tem prejuízo de 288 milhões de dólares no 4T22 e a ação despenca com previsão de queda nas receitas. Venda de imóvel na cidade de São Paulo desacelera e cresce só 3% em 2022. Pesquisa aponta que 78% dos brasileiros têm vergonha de ficar com o nome sujo. Nubank demite 40 pessoas e fecha assessoria de investimentos. Em meio a uma forte turbulência econômica, Paquistão oferece risco de calote. França registra crescimento econômico de 2,6% em 2022. PIB de Portugal cresceu 6,7% em 2022, o maior nível em 35 anos. China vive crise energética com registros de apagões e limitações em polos industriais. Indiano perde cerca de 42 bilhões de reais em um dia e deixa ranking de 10 pessoas mais ricas do mundo. Fed deve desencadear retração saudável do Bitcoin, dizem especialistas. Você está no Daily Pius Notícias. Curta, compartilhe e se inscreva, ativando o sininho das notificações. Esportes. Mulher de Daniel Alves desmente TV espanhola e diz que não pediu divórcio do jogador. Comitê Olímpico Internacional mantém sanções contra a Rússia e Belarus. Bolsa Atleta vai destinar 82 milhões de reais para apoiar atletas em 2023. Projeto passa pelo Conselho, e sócios do Coritiba irão decidir sobre mudança do escudo. Grupo de oposição pede renúncia de Andrés Rueda e membros de comitê de gestão do Santos. Rodolfo Landim fala sobre recursos para a construção de estádio do Flamengo, custo total é avaliado em 2 bilhões de reais. Estudo identifica 73 eventos esportivos que podem ter o Rio como sede. Com o retorno de Marta, Pia convoca Brasil para torneio Chibelives. Neymar não enfrentará o Montpellier em partida do campeonato francês. Polícia pede desculpas por falhas em tragédia de Hillsborough, o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest,
válido pelas semifinais da Copa da Inglaterra e disputado no ano de 1987, terminou com 97 torcedores mortos. Gilson Kleina é o novo técnico da Portuguesa. Advogado de Daniel Alves analisa 7 horas de gravação de câmeras e acredita em libertação provisória. Diretor de futebol do Cruzeiro explica insucesso com Valdez e se esquiva sobre zagueiro uruguaio. Possível rescisão de Daverson com o Cuiabá tem adaptação familiar como um dos motivos. Sul-Americano Sub-20, Brasil derrota Equador pelo hexagonal final. Argentino Enzo Fernandes fecha com Chelsea e passa a ser o volante mais caro da história. Arsenal anuncia a contratação de Jorginho, ex-Chelsea, por 75,8 milhões de reais. Flamengo recusa empréstimo de Wesley ao Barcelona por 5 milhões de reais. Vasco chega a acordo com Cabasso, e zagueiro se despede do Atlético Tucumã. Botafogo e Lyon mudam termos, e Jefinho é vendido para clube francês. Barcelona faz consulta ao América Mineiro por lateral Arthur. Nottingham Forest anuncia a contratação do zagueiro Felipe, ex-Corinthians. Você ouviu o Daily Pios Notícias e essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo, dos principais portais de notícias do país. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.